e aí a gente vai conversar sobre as coisas, é sobre Maurício. Maurício, jogador do Internacional, que está ventilado no Bahia, né? Ele tem, segundo o Thiago Fernandes, ele tem proposta para deixar o Internacional. Thiago Fernandes, que é jornalista esportivo da TV Band de Minas, do Goal e da KTO, ele diz que um clube dos Estados Unidos enviou uma proposta de 48 milhões ao Internacional por Maurício, o jogador do Internacional, que estava ventilado ao Esporte Clube Bahia, jogador que tem aí uma boa passagem pelo Clube Gaúcho, é um cara que chegaria aqui para, como é que eu posso dizer, lograr êxito, literalmente, ser titular e ser um cara que ia fazer um papel muito bom aqui no Esporte Clube Bahia. A proposta, ela tá aí de 48 milhões e é de um clube norte-americano da MLS, né? E o Bahia tinha feito, segundo o Yuri Santana, uma proposta de 12 milhões de euros pelo atleta. E essa proposta, a proposta americana não foi superada a proposta do Bahia, que tem a melhor proposta do mercado. O Bahia hoje, ele detém a melhor proposta do mercado. A informação de 2 horas atrás é que um clube dos Estados Unidos, da MLS, fez uma proposta por Maurício da equipe do Internacional. A equipe, o Seattle Sounders e o Charlotte FC querem contratar o jogador do Internacional por 10 milhões de dólares, cerca de 48 milhões e meio de reais. Eu acho que é uma proposta abaixo do que o jogador vale, mas também entendo que o jogador iria para um mercado que para ele seria um mercado para ele fazer dinheiros, não é um mercado que ele vai evoluir técnica e taticamente. Acredito, e aí não é informação, é importante ressaltar que não é informação, é crença, que o Bahia tem a proposta melhor e o projeto melhor para trazer o jogador Maurício da equipe do Internacional. Fontes de Porto Alegre já chegaram a dizer que o jogador tem interesse em permanecer na capital gaúcha. Contudo, todavia, entretanto, quando a proposta é demasiadamente boa, o jogador deverá sair do clube gaúcho e deverá ter novo destino. Ele que não se apresenta ao Internacional na janela desse começo de ano. Recebi aqui meu co-host antigo, que voltou, um bom filho, né, a casa torna, participando aí. Boa tarde, Rafa Gordilho. Sua opinião sobre Maurício do Internacional e esse burburinho de uma proposta de transferência vinda dos Estados Unidos. Bom, boa tarde, João. Boa tarde, galera. Primeiramente, feliz ano novo para todo mundo. Parabéns para o Bahia pelo aniversário, 93 anos. E assim, eu nunca não vi até hoje o Bahia se pronunciar sobre jogador nenhum. Então, como o Bahia não se pronunciou, eu não posso dizer que o Bahia foi atrás ou procurou o jogador ou o que quer que seja. Mas quem vende é o Inter que sabe das propostas que recebeu e o que vai fazer com o jogador. Mas, pelo que está se falando, 10 milhões de dólares são menos que os supostos 12 milhões de euros que o Bahia ofereceu. Né? Então, se for pelo lado financeiro e pelo lado do projeto, eu acho que o Bahia seria uma melhor opção, mas é tudo opinião. No campo especulatório, Rafa, que a gente precisa e deve tratar as especulações enquanto especulações, até porque dentro do que se parece com relação ao futebol, a gente não tem nenhum tipo de confirmação. Quão poderosa é essa proposta do Bahia pelo Maurício e qual nível isso pode afetar o mercado, na sua opinião? Eu acho que o Bahia, a partir de agora, está dando claros recados para o mercado de que tem dinheiro,
e de que vai ser um player importante e que deve ser considerado. Qualquer empresário que tenha minimamente um pouquinho de senso adoraria colocar um jogador seu no Bahia porque sabe da vitrine que é o Grupo City. Então, isso pode fazer com que mais jogadores de qualidade queiram vir para o Bahia. Obviamente que isso vai também inflacionar o mercado, porque toda hora vai aparecer alguma especulação de jogador envolvendo o nome do Bahia, mesmo que o Bahia sequer tenha procurado o jogador. Então, eu acho importante a gente ter clareza de que toda vez que aparecer qualquer especulação de jogador, o nome do Bahia vai estar no meio. E aí cabe à torcida fazer aquele filtro, do que é real ou do que pode ser verídico, do que não tem nem pé nem cabeça. Eu vejo o Maurício um grande nome, né? E essa questão da proposta norte-americana, ela não me assusta. E entendam. Por mais que hoje o mercado americano ele tenha uma, uma vantagem, ou ele tenha um que know-how interessante, para além disso, eu acho que o que conta também para o jogador é o projeto e também o que ele vai fazer dentro de campo, né? Maurício, dentro da Liga Americana, claro que ele ia deitar, mas o nível dele ia cair. E ele no futebol brasileiro, mantendo-se no futebol brasileiro, no lugar onde ele pudesse ser destaque, acredito que o nível dele vá aumentar. Não acredito, e aí é crença, não é opinião, não é informação, não acredito que ele vá aos Estados Unidos. Acredito que tenha uma proposta do Bahia, sim. Acredito que os números vão ser colocados a melhor valor, sim. E acredito também, que essas coisas podem funcionar. Lembrando, o valor de mercado dele pode ser inflacionado, né? Pois 64 milhões de reais não são 64 centavos, mas ainda assim, entendam o seguinte: quando você tem um jogador de 22 anos comprado por 64 milhões, ele pode fazer um grande papel e ser vendido daqui a 2 anos, 3 anos, por 164 milhões. É muito lucro, né? Então, entra também, Rafael, naquela questão do que a gente vive falando que o Bahia vai fazer, o que o grupo vai fazer: comprar, botar aqui, valorizar, ganhar cancha, ganhar dinheiro, ganhar título e vender. E comprar outro e fazer a mesma coisa. E aí todo mundo ganha. É a brincadeira do ganha-ganha. Claro, lembrando, não vai ser todo jogador que vai ter ganha-ganha. Vai ter jogador que a gente vai perder. E a gente vai precisar ter maturidade para entender quando for o momento de perde, de ganha, perde. Ganha o jogador, perde no valor de venda. E isso também vai acontecer. Mas eu queria saber a sua opinião sobre isso. Você investiria um valor de 12 milhões de euros para o Maurício hoje, sabendo que ele vai vender lá na frente com um valor até um pouco maior? Não, eu acho assim, o jogador bom ele é caro, ponto. Não existe jogador bom e barato. E Maurício é um jogador que tem potencial, eu acho que um potencial que ainda precisa estourar. Eu acho que ele ainda não estourou, como poderia estourar ou pode estourar. E eu acho também que o Bahia tem que começar a dar um recado de que vai trazer jogadores que subam o clube de patamar. Então, você ficar fazendo especulação com os mesmos não faz sentido nenhum. Então, assim, se hoje o Bahia tem um lastro financeiro do Grupo City, o Grupo City acha que é um investimento interessante, 12 milhões de euros por Maurício, por que não fazer? Eu acho que, entre aspas, na brincadeira aqui, como o dinheiro não é nosso, o dinheiro é do Grupo City, ele que gasta, irmão, o dinheiro é dele, ele faz o que ele quiser. Eu acho que muito, por exemplo, quando a gente ouve falar que um time vendeu um jogador por 80 milhões de reais. Por que a gente não pode comprar um jogador por 60 milhões de reais? Se o Grupo City, que para mim é o mais preparado no mundo para esse tipo de coisa, tá achando que
vai comprar um jogador por 12 milhões, é porque com certeza ele vai ser revendido por no mínimo 20 milhões de euros. Então, isso também acho que é uma coisa que tem que estar em conta. Por quanto você vai comprar o jogador e por quanto você vai revender o jogador. E eu acho que tudo isso os caras estão colocando na balança. É um jogador jovem, de 22 anos, pode fazer 1, 2 temporadas boas no Bahia, depois ir para a Europa, dentro do próprio grupo. Claro que eu adoraria que o Bahia montasse um time, né, para longo prazo, que mantivesse uma base por 3, 4, 5 anos, que é o que o Girona vem fazendo lá na Europa. Esse time do Girona que está aí encantando o mundo em segundo lugar, o primeiro lugar da La Liga, está junto há pelo menos 4 anos, com o mesmo treinador há 3 anos e meio. Então, se o Bahia seguir essa filosofia, vai ser muito bom. E é negócio. E a gente está num grupo que tem dinheiro e que sabe o valor do dinheiro que tem. Né? Então, a mim só resta confiar.